Boa tarde, boa tarde. Estamos aí no desafio de não sermos derrubados por essa live, Senhor, porque toda hora a live tá caindo e aí estou voltando. Oi, Nanda, enviando novamente aí para as pessoas que estavam, sejam bem-vindas. Vamos lá no nosso encontro aqui. Gente, olha, esse tema aqui, ele é muito de Deus, porque eu vou contar para vocês o quanto a live tem sido desafiadora. Aprenda a ser otimista, mas nós vamos falar sobre esse sexto princípio. Tô colocando aqui nos comentários. Sexto princípio da nossa live. Aprenda a ser otimista. Pronto. Vamos ver, né? Estão me ouvindo bem agora? Me contem aí. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Carol, minha amiga, assessor Ricardo, todos vocês, que bom vocês estarem aqui. Vou mandar de novo a live para os meus amigos, para as pessoas que estavam, porque a live caiu. Então, chame aí as pessoas para estarem juntas nesse dia, nessa hora, nesse momento. Compartilhe essa live. Gente, olha só, vocês viram que eu coloquei ali no meu feed a divulgação da maratona? Eu quero encorajar vocês a marcar alguém que aí você acha que pode contribuir, crescer com a nossa maratona da live. Comenta, marca alguém ali. Porque se você faz parte da nossa comunidade, se você está ali dentro do grupo do WhatsApp ou do Telegram, se você fez a sua inscrição para a maratona, quando acabar eu vou colocar nos stories, tá bom? A sua inscrição para a maratona, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar um presentão muito legal. Então, já tô dando a dica. Esse presentão eu vou contar sexta-feira, mas faça a sua inscrição para a maratona, ok? Então, hoje a nossa live é a live dos princípios para o sucesso do milagre. Todas as outras lives que foram feitas estão gravadas, salvas no meu canal no YouTube. Se você não assistiu ainda, corre lá, se inscreve, assista, compartilhe, porque está, além de muito especial, tá cheio de conteúdo importante para você poder compartilhar. Então, ponto 1. Ponto 2 hoje nós estamos aqui no sexto princípio do sucesso do milagre. E esse tema hoje, ele passou muito por dentro de mim. Porque diante dos desafios de um diagnóstico, como câncer, como a depressão, como o luto, a perda de alguém, ter uma visão otimista é desafiador demais. Oi, Ronaldo! Ter uma visão otimista é desafiador demais. E eu fui pesquisar um pouquinho se a gente poderia, como desenvolver, como aprender a ter uma visão otimista frente a um desafio. Você que está aqui comigo, enfrenta algum desafio hoje? E eu costumo dizer que desistir sempre parece ser uma opção, a opção mais fácil das nossas escolhas, abrir mão. Porque quando a gente decide se mover, quando eu decido me mover rumo a um propósito, certamente eu vou precisar me empenhar, certamente vai requerer mais esforço, sabe? Eu me lembro em momentos durante a travessia do diagnóstico do câncer, o tratamento oncológico, muitos gigantes estavam à minha frente. E eu precisava viver o milagre da cura, e eu achava que o milagre da cura era o fim de tudo, quando tudo aquilo tivesse acabado. E isso acabava me roubando de uma perspectiva, de uma visão otimista do que eu já tinha na minha vida. Eu quero te encorajar, será que você pode parar agora aí onde você está? E entender que existe uma visão otimista dentro de você. E não é aquela visão assim tranquila, sabe? Ai, tudo vai ficar bem. Não é. É entender essa perspectiva de forma técnica, de forma prática, de uma forma onde você vai conseguir executar e desenvolver essa visão. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas perderam entes queridos, então lidar com a dor do luto, da perda, é um grande desafio. E é possível ter uma visão otimista? E a resposta é sim. É possível ter uma visão otimista. Sabe por quê, gente? Porque eu passei por isso. E eu só posso dizer com propriedade daquilo que eu passei e venci. Mas daquilo que eu não decidi enfrentar, daquilo que eu abri mão, eu não posso falar com propriedade, porque eu não vivenciei, porque eu não experienciei, eu não aceitei, eu não abracei, eu não acolhi, eu não trouxe para perto, eu não vivi. E como eu vou falar de uma história que eu não vivi? Percebe que existe uma diferença? Então, quando eu tô aqui falando para vocês que é possível ter uma visão otimista acerca de qual seja o desafio, é porque de fato o é. E quando eu comecei a estudar
a questão da visão otimista, como viver um milagre. Tá aqui a resposta, como viver um milagre. Não é o livro, não é a solução milagrosa para a sua vida, mas na maratona eu vou falar sobre isso. O que é milagre, como desconstruir esse conceito de uma visão errônea que nós temos de milagre, de cura, tá certo? Então quem gosta de anotar, pegue o papelzinho, pegue a sua caneta e já se prepara. Como ter uma visão otimista? Eu posso aprender a ter uma visão otimista? Sim, vamos lá. Gente, quando eu recebi o diagnóstico, se você não conhece a minha história, entre no meu canal do YouTube, tem lá o vídeo do testemunho, assista. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já tinha passado pelo procedimento cirúrgico. Eu tinha acordado numa UTI, sondada, colostomizada. Deus tinha falado comigo, eu sabia que era câncer, mas parecia assim uma confusão, eu tava numa confusão mental, não tava acreditando que aquele contexto que eu tava vivendo era uma realidade. Você já se sentiu assim? Jogada, lançada dentro de um filme que mais parece um filme de terror. Sabe aquela situação que você quer olhar e dizer assim, isso não tá acontecendo, isso é mentira. Quem já viveu isso? Faz um coraçãozinho, me dá um joinha pra eu saber. Pois é, nesse dia eu estava vivendo esse filme de terror a princípio. Eu olhei aquela situação e eu pensei, meu Deus, isso não tá acontecendo. Isso aqui me jogaram dentro de um filme de terror. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o que foi que aconteceu? Eu gosto muito de uma citação da Bíblia que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E diante de diagnósticos difíceis, a esperança, ela é um recurso que nós precisamos utilizar se a gente quer enfrentar esse gigante à nossa frente. E quando eu me vi ali jogada naquele filme de horror, eu fechei os meus olhos e comecei a dizer, Deus, isso não é verdade, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Parecia que eu tava assim, numa situação extra, sabe? Extra vida. Você já passou por isso? Isso aqui que eu tô passando não é verdade, isso que eu tô passando não é verdade, eu não quero enxergar que isso seja verdade. E eu estava dentro desse desafio, dentro desse filme de horror. E quando eu olhei pro médico, ele tava parado do meu lado, eu tava acordando, né, da anestesia, eu olhei, vi o Alciomar emocionado, pegando na minha mão, dizendo, eu tô com você, eu tô com você. Eu disse, meu Deus. Aí eu escutei uma enfermeira gritar pra uma menina, ei, pega a bolsa de colostomia da pacientezinha novinha ali. Eu disse, meu Deus, gente, 4 meses antes, a minha mãe tinha tido um diagnóstico de câncer. 4 meses antes, eu sabia o que era uma bolsa de colostomia, porque a minha mãe tinha o risco de usar essa bolsa de colostomia. E quando eu escutei ela falar, eu disse, meu Deus, bolsa de colostomia, eu tô com bolsa de colostomia? O que foi que aconteceu? Aquela confusão mental de quem tinha saído de horas de cirurgia e tinha passado a noite numa UTI. Então, eu me vi naquela condição e pensei, meu Deus, se você tem alguém agora que passa por essa situação, ou você é alguém, compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que aquilo que eu vivi, talvez seja o desafio que você esteja vivendo e possa te ajudar de alguma maneira. Então, quando eu escutei aquela palavra, um desafio tão grande, um pânico tomou conta do meu coração e eu me lembrei do lugar onde eu estava, da experiência que eu tinha acabado de ter com Deus. E aí, nesse momento, gente, nessa hora, sabe o que aconteceu? Eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi como se fosse uma tora de madeira na minha frente. E um prego escrevendo ali, eu comecei a escutar aquele barulho do prego. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo veio como um bálsamo no meu coração. E uma paz que eu não entendia tomou a minha vida. Eu sentia medo. Eu estava sem entender o que estava passando ali. Mas ao mesmo tempo uma coragem. E aí eu olhei para o médico e disse, doutor, eu tô com câncer. Aí ele disse, nós encontramos um tumor. E naquele momento o chão se abriu, o mundo parecia ter desabado. Como ter uma visão otimista frente a um diagnóstico tão desafiador? Como desenvolver, como aprender a ser otimista dentro dessa perspectiva? Entende? Olha só, Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva, ele é uma pessoa que desenvolveu, que criou a psicologia positiva e ele fala no seu livro, que eu já citei aqui para vocês, Aprenda a Ser Otimista, ele fala de um programa desenvolvido de prevenção da depressão através do otimismo aprendido. Sim, você pode aprender a ter uma visão otimista. Olha que coisa incrível. E
ele começou a falar sobre motivos lá nos Estados Unidos que levavam essas pessoas a uma depressão. O que acontecia que um país em desenvolvimento, um país super desenvolvido, tinha aí pessoas com um alto índice de depressão? O que estava acontecendo? Um país em desenvolvimento não é como o nosso país, que é um país em desenvolvimento. Um país desenvolvido não é como o nosso país em desenvolvimento. Nós temos ainda questões como a fome que não foram resolvidas. Mas lá não. E eles começaram a descobrir o quê? Que muitas pessoas estavam em depressão porque fracassavam nas suas metas pessoais que tinham travado. E o segundo ponto, além desse fracasso, era quando os nossos avós, quem se identifica aí vai me contando, os nossos avós antigamente, quando eles estavam diante de um diagnóstico, diante de uma situação muito difícil, eles tinham um recurso chamado espiritualidade para poder lidar com aquela diversidade, lidar com aquele momento. Então, quando os nossos avós fracassavam, eles pegavam a mão que é a espiritualidade, a fé como recurso protetor. A fé que ajudava eles a confortar. A fé que eles se apoiavam diante daquele momento tão difícil. E o que aconteceu? A fé, ela era expressa de que maneira? Primeiro, como um relacionamento com Deus. Segundo, um relacionamento com a nação, com os lugares, com as pessoas que eles amavam. Terceiro ponto, com a família. Se você está diante de um desafio à sua frente, lembre-se disso. A espiritualidade, a fé com Deus, com as pessoas que você se relaciona, com a sua comunidade religiosa, com os seus filhos, com o seu marido, com as pessoas que estão ao seu redor, esse relacionamento. Ele te ajuda a ressignificar esse momento de dor, a gerar esperança no seu coração. Porque nos momentos onde nós nos sentimos feridos, onde nós estamos abatidos diante de situações tão desafiadoras, poxa, Amanda, eu sei, eu já li, já aprendi sobre isso, mas eu não sei, quando eu me vejo, estou no erro de novo. Quem já viveu isso? Dá um joinha aí, quem já viveu isso? E aí a espiritualidade ela te ajuda como recurso de enfrentamento. E o que aconteceu? Durante os últimos 40 anos, isso se perdeu. Isso se perdeu de que maneira? As pessoas aprenderam a ter uma autoestima elevada de uma forma errada, errônea. E presta muita atenção, se você é mãe, se você é pai que tá aqui comigo. Olha só, começou a existir um movimento pela autoestima, mas não é autoestima de se sentir bem. E essa autoestima de se aceitar e de se sentir bem começou lá na década de 60, no estado da Califórnia. Olha só que coisa interessante, eu estava aqui anotando as minhas anotações. Foi um movimento sobre autoestima, e esse movimento começou na década de 60, e você acredita que no ano de 1990, o Poder Legislativo da Califórnia sancionou uma lei obrigando as escolas a colocarem a autoestima como uma disciplina dentro dos colégios. Então, as crianças, elas eram ensinadas a ter autoestima. Pra quê, Amanda? Gente, não era pra ajudar. Era para ser uma vacina contra os problemas de depressão, de angústia, de suicídio. Tudo isso que estava acontecendo lá nos Estados Unidos há anos atrás. Ou seja, as crianças aprenderam a viver numa gangorra. Sabe o que é gangorra? Gangorra é assim, ó, eu tenho apoio aos recursos. E eu passava por uma gangorra. Se tudo vai bem, eu vou bem. Se tudo vai mal, eu vou mal. Não havia estabilidade emocional, as pessoas não tinham uma visão otimista, as pessoas não sabiam desenvolver a frustração. Então, diante de um diagnóstico difícil, é mais fácil eu desistir da vida, é mais fácil eu abrir mão porque eu não tenho recurso para aprender a lidar com a frustração que eu estou vivendo. E quando eu me vi ali diante do diagnóstico, eu precisava tomar a mão, o recurso que eu tinha para poder me fortalecer, a fé. A fé. E a fé, ainda que no momento de crise eu achava que eu não tinha mais, ela existia dentro do meu coração. E eu quero dizer para você, Alexandra, Diana, Nádia, a fé que você tem aí, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, Deus pode pegar essa semente e transformar em algo exponencialmente maior. Talvez seja desafiador você estar ouvindo isso aqui e dizer assim, não sabe. Eu sei, gente, eu passei por isso. Em quantos momentos eu me vi sem fé, desencorajada, sem vontade de lutar. Mas eu quero lhe dizer que essa supervalorização de como eu me sinto ao meu respeito, bem, rouba
e nos dá instabilidade emocional para lidar com os momentos de adversidade da vida. A vida não é um mar de rosas. A vida tem os seus desafios. A vida tem os seus desafios. Você, Rodrigo, Milena, Santiago, Leni, que tá chegando agora. A vida de vocês não tem problema, não? A minha tem. A minha vida tem diversos desafios. E aprender a lidar com os desafios é também ter autoestima. Porque a partir do momento que a frustração chega e que eu me dou conta de que eu não tenho suporte emocional para lidar com aquela situação, eu preciso desenvolver uma perspectiva otimista e aprender que os desafios que Deus permite que cheguem para mim e para você, eles podem ser um degrau para que a gente venha a subir, a aprender, a ser resiliente, a ressignificar as nossas dores. E quando você olhar para trás, lá para trás, você vai se surpreender. Você vai dizer assim, poxa vida, a Amanda do passado, olha aí, conseguiu. Gente, é o que eu faço quando eu tô diante de um desafio muito grande. Quando eu tô diante de algo que eu olho e falo assim, meu Deus, eu tô com muito medo disso aqui não dar certo, como é que eu vou fazer? Eu olho e digo assim, peraí, a visão otimista me faz lembrar, eu já venci tantos desafios, eu já superei o diagnóstico de um câncer, eu já tomei quimioterapia. Começa a olhar para você como alguém que já venceu tantos desafios e para de olhar para a vida do outro, achando que o que o outro fez tem sentido para a sua vida, porque não tem. Quem venceu o divórcio, quem ressignificou o divórcio, quem tá aí é você, não sou eu. A minha história foi passar pelo desafio do câncer e talvez a sua história hoje seja uma história de abandono, de rejeição, de traição, mas eu quero lhe dizer que diante de cada um desses desafios é possível ter uma visão otimista e aprender a se desenvolver. Então, quando eu falei para vocês dessa perspectiva americana lá na década de 90, que queria ensinar as crianças a serem otimistas, eles desenvolveram, sabe o que, gente? Uma oficina para você aprender a desenvolver o otimismo. O que acontece? Essa oficina, onde as pessoas aprendiam a ser otimistas, elas ajudavam, sabe de que maneira? A prevenção à depressão. Então, funcionava de uma maneira onde a pessoa tinha recursos para enfrentar momentos de depressão. E a gente às vezes pensa em desistir. A depressão, ela não é uma pandemia, não é só, tá numa pandemia de depressão, escutei uma pessoa dizer isso, não. Ela também não é só um sofrimento mental. A depressão também está associada a uma baixa produtividade, a ausência de sentido de vida, tantas outras questões. Mas quando a gente olha o topo do iceberg, a gente quer justificar a vida, os desafios com esse topo. A gente não olha para o que está embaixo. A gente não olha para a essência, para aquilo que está lá embaixo. E eu quero dizer para vocês que frente ao diagnóstico de câncer, frente ao uso da bolsa de colostomia, frente a tantos desafios que eu tive que aprender a ter uma visão otimista, a entender que tudo aquilo podia cooperar para um bem maior se eu não desistisse, para que hoje eu estivesse aqui com vocês, era uma visão otimista. Certo? Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Existem formas de encarar a nossa vida. Vê se você se identifica bem aí. O Martin Seligman, no livro dele, ele conta uma experiência que um pai e uma mãe tinham acabado de ter um bebê recém-nascido. E esse bebê balbuciava pequenas palavrinhas, só falava assim. À medida que ele foi crescendo, esse pai que tinha na sua família algumas pessoas que eram mudas, teve muito medo do filho ser mudo. E ficou, será que meu filho vai ser mudo? Será que ele vai ser mudo? E ele olhava para a esposa e dizia, olha, ele não fala, você tá vendo? Ele é mudo. E ele começou a focar numa visão pessimista. Vamos pro outro lado? A mãe olhava para esse filho e dizia, ele tá aprendendo, ele tá balbuciando, ainda que ele fale pouquinho e pareça estranho, ele está aprendendo a desenvolver. Então não, ele não vai ser mudo. Ele não vai ser mudo. Uma visão pessimista, já dando um laudo, diagnóstico para o seu filho, e uma visão otimista. O que será que diferenciava esse pai e essa mãe? Eu vou dizer para vocês. A visão do pessimista, tudo vai de mal a pior. Tudo vai piorar. A culpa é minha. O pessimista, ele abre mão do propósito, e eu quero lhe dizer, se você hoje ainda tem uma visão pessimista, não se sinta mal, porque eu tive várias vezes. Eu quis desistir, pedi pra morrer, achei que o câncer era uma sentença de morte na minha vida, ou um castigo divino. Você se identifica? Eu vivi isso.
Eu vivi isso. Me diz se você se identifica, faz um coraçãozinho, dá um joinha pra eu saber. Porque é desafiador. Mas eu precisei aprender a ter uma visão otimista. E a visão otimista daquela mãe, olhando pro seu filho e dizendo, ele tá aprendendo a se falar. Ela encara o desafio como a derrota é passageira. Ela não se abala com o fracasso. O sentimento ruim é só um desafio e aquela pessoa passa a se empenhar mais e mais para poder aprender e se desenvolver, não se conforma, não abre mão de viver o propósito. Gente, olha só, esse tema que eu tô falando com vocês, sobre aprenda a ser otimista, é a terceira tentativa que eu tenho de fazer uma live falando sobre isso. Porque uma live foi o dia que a internet caiu, outra live eu fiz lá na praia, não salvou. Hoje eu entrei, a live caiu, eu tô entrando pela terceira vez. Eu perguntei, Deus, por que tanta luta para falar sobre otimismo? Porque eu precisava aprender, eu precisava sentir na pele, eu podia desistir. Deixa pra lá, eu gravo outro dia essa live. Mas eu aprendi que a derrota é passageira. Eu aprendi que eu não posso me abalar com os fracassos. E eu aprendi que uma situação ruim é um desafio para que eu me empenhe mais em entregar pra você esse conteúdo, pra ter essa troca e a gente poder crescer e aprender. Faz sentido pra você? Diz sim pra mim. Então coloca aí, eu vou aprender a ser otimista. Eu sou otimista. Vamos escrever, eu sou otimista. Vou colocar, eu sou otimista. Por que eu gosto sempre de escrever? Porque à medida que você escreve, você se exercita. Você manda um comando pra sua mente. E você... Olha, gente, eu tô aqui falando com vocês, olha o tanto de rascunho. Não tô lendo. Eu olho os pontos e eu tô desenvolvendo com vocês. Tô construindo com vocês isso, ok? E eu quero te dizer que o pessimismo, ele é evitável. Coloca aí, o pessimismo é evitável. Eu sou otimista. Comece a declarar isso pra você, porque à medida que você vai declarando, essa realidade vai sendo transformada na sua vida. Eu sou otimista, eu não me conformo, eu não vou abrir mão do meu propósito. Se você tá diante de um desafio, respira fundo e lembra, eu sou otimista. Porque diante do câncer, eu não desisti do meu propósito. Eu sou otimista. Porque diante de um desafio, eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Eu tive esperança que eu ia conseguir. Eu me virei, eu fui atrás de resolver e eu consegui. Então eu sou otimista. Anota também, o pessimismo é evitável. E aí eu quero dar técnicas cognitivas, técnicas para sua mente aprender a desenvolver uma visão otimista. Quero ver quem que é assistente aqui na live. Quem vai me ajudar aí a escrever. A primeira técnica é, ponto 1, perceba as suas tendências pessimistas. Anota aí. Perceba, eu vou dar a dica, tá bom? Primeira dica. Perceba as suas tendências pessimistas. Primeira técnica, tá bom? Perceba as suas tendências pessimistas. Lembra do exemplo do pai? Lembra do que eu falei aqui pra vocês? Então vamos lá. Se a primeira técnica é perceber a tendência pessimista, o que eu preciso fazer? É me enxergar, me escutar, me ouvir. Peraí, se eu tô passando por essa situação e quero aprender a ser otimista, eu preciso, primeiro ponto, me perceber. Sabe quando você fica olhando pra roupa da amiga? Sabe quando você fica olhando pra a vida da outra pessoa e achando que é um mar de rosas? E não é, porque nenhum mar de rosas, a vida de ninguém é um mar de rosas, tem os seus desafios? Pois é. Ao invés de lançar olhar para o outro, lança para você. Olha para a sua vida e perceba quais são as tendências que você tem, de repente, de uma criação familiar. De repente você cresceu, vamos lá, contextualizar, vou falar de mim. Eu cresci num ambiente que foi desafiador porque os meus pais não eram pessoas que sabiam lidar com as suas finanças. Então, para mim, lidar com o dinheiro era um desafio muito grande. E aí, eu cresci com uma tendência pessimista a achar que eu não podia guardar dinheiro, porque tudo que eu tinha, eu precisava ajudar outras pessoas. Presta atenção. Tudo que eu tinha, eu precisava ajudar outras pessoas, então eu não guardava. Sabe o que eu fazia? Eu dava o que eu tinha. Olha a visão pessimista.
Então eu não tinha recurso guardado, porque o que eu tinha, eu precisava abençoar a vida de outras pessoas, eu precisava dar tudo. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe comprou uma caixa de ferramenta pro meu pai e deu pra ele no dia de Natal. No mesmo dia, ele deu a caixa de presente que minha mãe tinha dado com um primo dele. Minha mãe ficou arrasada. E eu vi aquela situação e aquilo entrou na minha cabeça. E a visão pessimista faz o quê? O que eu tenho não é meu. Eu tenho que abençoar a vida de outras pessoas. E eu dava. Gente, chegou ao ponto de eu estar num lugar, você chegar pra mim e dizer, que brinco lindo, eu disse, tá pra você. E eu tirava meu brinco e entregava pra pessoa. Olha isso! E do mesmo jeito que eu tirava o brinco e entregava pra pessoa, eu pegava o que eu tinha, o meu propósito de vida, e entregava pro outro. De que maneira? Eu não sabia fazer as coisas pra mim, mas eu sabia fazer pros outros. Eu não conseguia parar pra escrever o livro, porque eu me ocupava, porque eu tinha uma visão distorcida a meu respeito. Lembra da autoestima que eu disse no começo da live? Eu não sabia lidar com frustração. Olha como isso causa um engano na nossa vida. Então, perceber as suas tendências pessimistas é perceber e anotar. Pega o seu caderninho, ó, você só vive lá quando não existe, escreve nele. Autopercepção. Você precisa ter uma aceitação acerca de quem você é. Então, olhar e ver que você, de repente, não é essa bam que você imagina que você é entrar em contato com a sua dor. É entrar em contato com essa visão pessimista e dizer assim, meu Deus, eu sou essa pessoa. Yes, você é essa pessoa, mas você pode mudar. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu tô dando técnicas cognitivas para você aprender a ser otimista, tá bom? Então, a primeira técnica qual foi? Perceba as suas tendências pessimistas. Eu contextualizei para vocês entenderem. Te encorajei a escrever no caderninho essa visão pessimista através das experiências que você teve. Segundo ponto, avalie os contratempos. Avalie os contratempos. Quais são os contratempos? Eu, Amanda, se estou de TPM, pego um cartão e vou dar uma voltinha no shopping, certamente serei tentada a comprar muito. Olha aí, e a questão financeira lá atrás, a experiência que eu vivi. Então, o que eu precisei fazer? Um exercício, colocar na minha mente, eu não sou pessimista, eu não enxergo o pior lado de tudo, não vai piorar, a culpa é minha, não. A derrota é passageira. Se hoje eu fiz uma compra exagerada, amanhã eu não vou fazer. O que eu tenho lá em casa, dá pra resolver essa questão? Dá. Eu consigo comprar depois? Posso comprar depois. Começa a conversar com você. Se torne aí o seu melhor amigo. Porque muitas vezes a gente quer que o outro diga que a gente é capaz. E a visão do pessimista é dizer o que é culpa minha, ao invés de olhar pra si e dizer, peraí, isso aqui aconteceu, mas o que me levou a tomar essa decisão? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu agi assim? Gente, diante do diagnóstico do câncer, quantas e quantas vezes eu precisei parar e entender que aquilo não era pra morte. Peraí, existe vida depois do câncer. Mas a visão pessimista dizia o que foi que eu fiz? Isso aqui é um castigo de Deus porque eu não sou uma boa pessoa. Não, peraí. Eu não me abalo com o fracasso, mas eu entendo que os fracassos são oportunidades de desenvolver aquilo que existe de melhor dentro de mim. Eu quero te dizer, existe algo incrível dentro de você, porque Deus te fez, te formou, e desde que você foi gerado no ventre da sua mãe, Ele tinha planos, sonhos lindos para você. Provérbios 16, capítulo 1, a palavra de Deus nos ensina, o homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Planeje, consagre a Ele os seus planos e você será bem-sucedido. Mas se olhe, se enxergue, se escute, se ame, seja gentil com você. Certo? Próximo ponto. Avaliar os contratempos é perceber que as suas experiências passadas podem produzir algo bom. Quais são os contratempos? Eu não disse da TPM, existe aí uma vulnerabilidade em saber que nesses dias eu estou mais emocionalmente vulnerável e pode ser um contratempo eu ir para o shopping passear, comprar o que eu não preciso, gastar, tirar das minhas economias. Então eu vou avaliar os contratempos possíveis para poder evitar um pensamento pessimista e uma culpa que inexiste. Uma culpa que leva a gente para sempre para a visão pior. Ah, é mais fácil me culpar por as coisas não darem certo do que eu enxergar o quê? Que uma situação desafiadora pode ser o quê? Um degrau para eu aprender mais, para eu me desenvolver mais. E, gente, eu tô falando isso para vocês porque eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande. Não conseguia me perceber. Eu achava que o que eu fazia
Ai, o que eu tô fazendo não é bom. Então sempre alguém tinha que dizer pra mim que era bom pra eu me sentir validada e ter coragem de fazer alguma coisa. Percebe? E quando eu consegui olhar pra mim, olhar pros erros, olhar pros preconceitos que eu tinha com os outros e comigo mesma, é como se as máscaras que a gente sustentasse por tanto tempo na nossa cara fossem sendo derretidas e a gente fosse aprendendo a nos enxergar e nos perceber e aceitar e acolher quem somos, porque só quando eu aceito e acolho quem eu sou, eu consigo ter essa visão pro outro, eu consigo acolher a dor do outro. Porque eu não vejo sobre a minha perspectiva, sobre a minha ótica, mas sobre a dor do outro. Olha, a psicologia me ajudou tanto a isso, meu Deus do céu. E o terceiro ponto dessa técnica que eu tô compartilhando com vocês, que o Martin Seligman fala no livro dele, é: tenha uma nova ótica. Tenha uma nova ótica. Como eu vou aprender a ter essa nova ótica? Olha, eu vou dizer pra vocês coisas que eu faço que me ajudam aí a gerar esperança no meu coração. Tempo com Deus, devocional. Eu amo colocar Julie True, ficar aqui, ó, tentando esvaziar a minha mente, tentando focar no hoje, tentando entender que o desafio de hoje vai ser superado, que eu vou conseguir transpor ele. Eu escrevo, eu amo escrever, então escrever pra mim funciona muito. Ter um tempo para mim, ter um tempo para eu poder me esvaziar de tantas preocupações, porque quando a gente tá com tanta coisa, a gente não consegue dar conta de tanta coisa, e aí você começa a olhar, mas como é que fulano dá conta de tanta coisa? Vou dizer como eu dou conta de tanta coisa. A internet ajuda, o WhatsApp ajuda, a irmã Elisângela, abençoada de Jesus na minha vida, ajuda, porque enquanto eu tô aqui com vocês, o uniforme dos meninos já tá no ponto para irem pra escola, para se organizarem, para assistirem. Pessoas ajudam, ninguém faz nada sozinho. Mãos que Deus te envia são bênção na sua vida para que você possa, com muitas pessoas, ter muitos recursos para poder fluir, desenvolver todas as atividades. Ninguém faz nada sozinho. Quando você vê uma super mulher aí na sua frente, perceba, existem muitas pessoas auxiliando ela. Existem muitas pessoas ajudando para que ela possa fluir. E talvez você hoje se sinta tão desprestigiado, tão triste consigo mesmo, com uma visão tão pessimista a seu respeito. Eu quero lhe dizer que desenvolver uma visão otimista, aprender a ser otimista, passa pela estrada da dor. Não rejeite a dor fora. A dor é aquela pedrinha que você vai pegar, sabe aquele quadradinho daquela parede que tá faltando aquele quadradinho? Pois é, a dor. Então não vem querer exterminar a dor da sua vida, mas traga a dor para perto. Traga a dor para perto de você. Acolha essa dor. Eu costumo dizer aqui na live sempre isso. Olha, o desafio tá ali na minha frente. Para eu ter uma visão pessimista, isso é culpa minha. Eu sabia que ia dar errado. Ou otimista, peraí, isso aqui é o desafio, eu vou trazer para perto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu sei que esse desafio ele é passageiro, ele vai passar. Eu trago para perto, eu acolho a dor. E quando eu acolho a dor, olha a dor aqui. Ela tá onde? Do lado esquerdo do peito. Tá escutando o coração bater. E esse coração batendo tá dizendo, existe vida aqui. Você é incrível, você é capaz. Não é porque você tem autoestima elevada, não. Não, é porque você sabe lidar com as frustrações da vida. Você sabe lidar com a derrota. Você sabe lidar com o diagnóstico difícil. Você sabe lidar com a dor. Gente, aprender a lidar com a dor foi um desafio muito grande. Todas as vezes que eu ia tomar quimioterapia, né, e tenho aqui a minha marquinha, e vinha a agulha pra colocar aqui, a vontade que eu tinha era de morrer. A vontade que eu tinha de dizer, Deus, gente, eu tinha pânico de injeção. E a visão pessimista é o quê? Eu vou morrer, não vou passar por esse câncer aqui não. Vou desistir desse tratamento. Mas eu entendi o quê? Que eu não poderia me abalar com os fracassos. Como a Bíblia nos ensina, basta cada dia o seu mal. E se de repente você está passando por um momento de dor, eu quero lhe dizer, é passageiro. Isso é passageiro, isso vai passar. E lá na frente, se você não abrir mão, você vai poder ajudar outras pessoas que estarão aí com o desafio que você está vencendo hoje. E sabe o que você vai ser na vida dessas pessoas? É o desejo do meu coração, através do livro, através das lives. Sabe o que é? É estender a mão para onde você está hoje e dizer assim, ei, eu não venci o câncer porque eu sou boa, não. Foi só porque eu não desisti de viver um milagre na minha vida. E eu aprendi que o milagre é hoje. O milagre é eu estar viva. O milagre é respirar. O milagre é mais um segundo, mais um momento, mais uma hora, mais uma manhã, mais uma tarde, mais um dia. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade vai te roubar de viver o presente. E eu digo com propriedade de causa. Pense numa pessoa que luta contra a ansiedade. Imagina bem aí, aprender a agradecer a Deus o segundo minuto de hoje. E quando a moça vinha com aquela injeção bem grandona assim, fina.
pra furar aqui, pra colocar no catéter, que tinha um caninho que levava no coração, que bombeava a quimioterapia pro meu corpo, eu começava a chorar. Mas eu não chorava do medo. Eu chorava porque eu estava desenvolvendo um crescimento, um controle pessoal pra minha mente, pra entender, ok, isso vai passar. É só mais um momento, essa dor logo vai acabar. E eu comecei a falar isso pra minha mente, eu comecei a derramar isso daqui da minha mente, ó, fazer a viagem dos 30 centímetros, a trazer pro meu coração e acreditar, tudo é possível ao que crê. Deus começou uma boa obra na minha vida, Ele é fiel pra cumprir. Gente, a espiritualidade que seu avô, sua avó ajudava, tinha como recurso para enfrentar os desafios da vida, é a mesma hoje. Tenha fé, desenvolva a sua fé, porque é possível vencer um diagnóstico difícil. E eu quero te dizer, é possível vencer as adversidades da vida. O que você precisa é acreditar e agradecer por cada segundo. Amanda, como é que você agradecia a dor? Chorando. Muitas vezes chorando. Muitas vezes querendo fugir daquela realidade, daquilo que eu estava vivendo. Mas eu me apegava à Bíblia e eu dizia, Deus, basta cada dia o seu mal. Se é esse o meu desafio hoje, isso vai passar, isso vai acabar, isso vai acabar. Sabe o que muda? A forma como você decide e escolhe viver a sua vida. Eu não tenho controle das situações, mas eu tenho liberdade em escolher a forma e a maneira que eu vou conduzir os desafios que estão à minha frente. E eu quero te perguntar, qual é a forma que hoje você decide viver os desafios à sua frente? Qual é a maneira que você decide olhar para o gigante à sua frente e ver oportunidade? Me faz lembrar de Davi, a história de 1º a 2º Samuel. Davi olhou os desafios à sua frente. Davi não olhou o gigante que estava matando todo mundo. Mas ele olhou e disse assim, o que ganha quem matar esse gigante? Ah, benefícios 1000, vai casar com a filha do rei, vai ser isento de imposto, mas não sei o que. Ele disse, como é ganhar tudo isso? Aí ele começou a escutar o gigante, afrontar o Deus que ele acreditava, né? O Deus de Israel. Espera aí. Pegou o que ele tinha de precioso. Davi não foi atrás do recurso de outras pessoas para lidar com aquilo que estava à sua frente. Ele pegou o que ele tinha. Sabe o que ele tinha? Ele tinha 3 pedrinhas. Ok, tinha 3 pedrinhas na mão. O recurso que, como sendo pastor de ovelhas, ele tinha para espantar os ursos e os leões que se aproximavam das suas ovelhas. Ele pegou o que ele tinha na mão, olhou para o gigante e disse, vens contra mim com espada e com escudo? Eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. Pegou a sua funda, pá, na cabeça do gigante, aquele gigante, puf, caiu no chão. Presta atenção. Quais são as suas pedrinhas que você tem? Aprender a desenvolver uma visão otimista é entender que aquilo que você já tem são recursos para enfrentar os gigantes que estão à sua frente. Amanda, como a ansiedade que eu sinto? Peraí, se você está ansioso, você pode usar a ansiedade a seu favor. A ansiedade não é uma preocupação exagerada com algumas coisas. Tira de você, bota no papel, começa a anotar isso e percebe que aquilo que você precisa ter para enfrentar os gigantes à sua frente, Deus já te deu. Tá dentro de você. Tá aí dentro de você. O que é importante, o que é necessário nesse momento é pegue o recurso que Deus já te deu. Olhe para o gigante à sua frente e ao invés de correr dele, encara ele como eu fiz. Ei, câncer, você tá vindo para mim com uma sentença de morte? Eu quero lhe dizer, eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Ele habita em mim, Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele é fiel para cumprir. Ei, eu não sou alguém fracassado, eu sou alguém de sucesso. Jesus morreu na cruz por mim. Peraí, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso passar por vales, posso passar por dores, posso passar por momentos de adversidade e eu vou vencer, eu vou em frente. Tá entendendo, gente? A espiritualidade ela é um fator protetor para a ressignificação da sua vida. Amizade. Desenvolver laços sociais saudáveis. Ao invés de achar que tudo no mundo é culpa sua, começa a olhar. Começa a se perceber como alguém forte, capaz, suficiente para superar as adversidades da sua vida. E aí o que acontece? A forma como você lida com as situações, como você enxerga, te dá poder de escolher. Eu estou enxergando o desafio, mas eu tenho a liberdade de escolher como eu vou responder a esse desafio. Tá certo? Eu queria encerrar aqui esse momento
contando pra vocês uma historinha. Olha só que historinha incrível. Elizabeth era uma moça que ela tinha publicado um artigo científico muito famoso. E ela precisava desse artigo para ela poder ingressar numa universidade. O orientador dela era alguém muito perverso, muito mau. Sabe o que ele fez? Ele disse que aquilo que ela estava fazendo no artigo dela era plágio. Ela ficou tão desesperada que ela não enfrentou aquele gigante. E ela abriu mão de se defender. Quando ela abriu mão de se defender, ela abriu mão do propósito de vida dela. E quando ela abriu mão do propósito de vida dela, ela consequentemente abriu mão de ser quem ela era. O que eu anotei? Eu anotei que é muito mais fácil eu converter a culpa como responsabilidade minha do que eu decidir enfrentar os gigantes à minha frente. Aprender a ser otimista é acolher as suas imperfeições, as suas dores, mas perceber que nem tudo no mundo é culpa sua e se posicionar diante disso. Elizabeth terminou muito triste a sua história, porque ela abriu mão de viver o propósito de Deus para a vida dela. Você que está chegando aqui, eu quero te encorajar. Não abra mão de viver o propósito de Deus na sua vida. Acolha a dor, traga-la para perto, mas responda a essa dor de uma maneira positiva, de uma maneira otimista. Talvez há 6 anos atrás, essa Amanda falando aqui pra você hoje, olhava pro câncer como o maior desafio à sua frente e teve muita vontade de entregar a sua vida a ele. Mas quando eu olhava para os meus filhos, quando eu olhava para o meu marido, quando eu olhava para a pessoa que eu era, filha amada de Deus, eu dizia, eu não posso abrir mão de viver a minha vida. Eu não posso abrir mão de viver o milagre. Essa dor é passageira. Essa dor é passageira. E ela está construindo algo forte dentro do meu coração. Eu quero dizer para você, a dor que você enfrenta hoje, ela é passageira. Esse diagnóstico não é para sempre. Tome mão, pegue posse desses recursos que você tem. A espiritualidade, os laços de amizade, a fé, e encare esse gigante à sua frente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É poder passar pelos maiores desafios, crendo que Deus é a resposta para as angústias, para as dores da sua alma. Tá bom? Gente, vou encerrar, mas eu queria, antes de encerrar, fazer uma oração. De repente você chegou aqui com uma aflição na sua alma e eu queria que você, aí onde você está, feche seus olhos nessa hora. Eu queria orar pedindo a Deus que pudesse alcançar o seu coração e te trazer uma perspectiva positiva acerca desse gigante à sua frente. Faça como Davi. Olhe para os recursos que você já tem à sua frente. Olhe para aquilo que tem mais te ferido. E talvez essa área que mais tem te ferido hoje seja a área onde Deus quer te usar lá na frente. Mas o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, rugindo, tentando encontrar uma brecha para te fazer parar, para te fazer desistir. E eu quero te dizer, se ele está ao derredor, ao seu redor estão os anjos de Deus. Então comece a dizer para esse gigante, ei gigante, você não tem força, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em ti. E eu quero declarar sobre a sua vida provisão sobrenatural para vencer os desafios, para vencer os obstáculos, para olhar para cada gigante, para você perseverar e entender que você só vive um milagre quando não desiste. Você só vive um milagre quando não desiste. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você aprenda a ser otimista diante das adversidades. E eu quero te convidar a partir dessa sexta-feira a se inscrever na nossa maratona de lives. E quem tiver a nossa maratona de lives, quem marcar alguém no post da maratona e estiver fazendo parte do nosso canal do YouTube, do nosso grupo do WhatsApp, vai ganhar um presentão muito especial no final das lives. Tá bom? A live fica salva no meu canal do YouTube, Amanda Vera. Se você ainda não se inscreveu, passa lá, se inscreve. Os outros 5 princípios estão salvos e a gente vai encerrar com o 7º princípio, ok? Falando sobre os 7 princípios para o sucesso do milagre. Deus te abençoe, um beijo grande e até sexta-feira.